Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que alegria ver a igreja cheia, com corações cheios para louvar o Senhor, com vozes cheias, né, para a gente ouvir esses louvores, né? Que alegria a gente estar juntos, né, louvando ao Senhor na casa dele. E nesse momento, né, eu creio que é o ápice, né, do culto, é onde nós estudamos a palavra do Senhor, é onde Ele se revela, né, através da sua palavra, é a revelação do Senhor a nós. Ele quer mostrar quem Ele é através da palavra dEle, por isso é um momento tão sublime, tão importante, né? E eu quero te convidar então, mais uma vez, a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos ter mais um momento de oração. Senhor Pai, te agradecemos por essa manhã, por esses momentos de louvores, Senhor, tão gostosos, Senhor, que a gente pode sentir a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor habita no meio da Tua igreja, nós podemos sentir e saber, Senhor, que o Senhor é real, que o Senhor é um Deus vivo que está no nosso meio. Obrigado por essa manhã. Abre os nossos corações, Senhor, que toda amargura, Senhor, tudo aquilo que impede os nossos ouvidos de ouvirem a Tua voz, Senhor, sejam derrubados, que o Senhor esteja conosco nessa manhã, que a Tua palavra, Senhor, possa habitar em nossos corações, possa produzir muito fruto, Senhor, que não fique infrutífero, mas que isso produza em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais Te buscar, para ter intimidade, para Te conhecer mais a cada dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? O tema de hoje que eu trouxe... Oi? As crianças. Vamos orar pelas crianças, né? Senhor Pai, obrigado por essas crianças que o Senhor traz aqui hoje. Obrigado pela vida da Bárbara, que tem cuidado também para ensinar a Tua palavra. Abençoe esses momentos, que da mesma forma que nós estamos estudando aqui, elas também possam ser alimentadas através da Tua palavra, que a Tua presença possa habitar em cada criança ali. Abençoe esses momentos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema que eu pensei para a gente meditar hoje é a transformação que vem do temor do Senhor. O temor do Senhor, quando recai sobre a vida de alguém, ela transforma. Não é possível sentir temor do Senhor sem ser transformado, sem sentir que o Senhor quer nos mudar, né? Por isso esse tema, a transformação que vem do temor do Senhor. Eu não sei se alguém aqui alguma vez já se arrependeu de ter tirado sarro de alguém. Quantos aqui? Eu já me arrependi várias vezes. Porque bullying é uma coisa terrível, né? Mas só acho que mais recentemente é que deram esse nome, né? E está mais aí em discussão. Mas eu cresci numa época, né? Não vou denunciar aqui minha idade, mas eu cresci numa época que a gente tinha que lidar com bullying, né? Acontecia e a gente tinha que levar na esportiva, tinha que saber lidar, porque se encanasse demais você ficava, né? Ficava transtornado. Mas o meu jeito de lidar com bullying é que eu ignorava, né? Eu percebi que o pessoal gostava de pegar no pé daqueles que ficavam bravos, né? Quanto mais bravo você ficava, mais pegavam no pé. Então eu ignorava, eu brincava junto, né? Tinha aquele negócio de japonês, sempre é meio cabeçudinho, né? Então, cabeção, né? Não sei o que, abre os olhos, japonês, né? Hoje em dia, diriam até que é discriminação racial, né? Mas levavam na esportiva, né? E eu ignorava, né? Assim, então o pessoal já não pegava muito no meu pé. Mas, para minha vergonha, né? Eu creio que todos nós temos o nosso lado ruim, né? Eu já participei, assim, de leve, né? Eu não costumava fazer bullying, pegar no pé das pessoas e tal. Mas eu já participei de leve, né? E na época eu estava entendendo ainda o que era o Evangelho, né? Eu estava na 8ª, que hoje em dia é a 9ª, né? Na minha época era só até a 8ª. Tinha um cara na minha classe que ele era muito incomum, era um cara meio diferentão, sabe? E o pessoal gostava de pegar no pé dele, e tinha um cara que era o bagunceiro da turma, né, que gostava de pegar no pé desse cara. Eu não vou falar o nome do diferente,
porque o nome dele era diferente também, se eu falar e alguém conhecer, vai saber quem é. Então eu vou chamar ele de João, tá? Aí o João era meio diferentão, tal, né? Ele era alto, magro, tinha um cabelo enroladinho, ele deixava umas costeletas meio assim, né, pra frente, assim, era meio diferentão, cara, né? E aí esse cara que gostava de zoar na classe, pegava no pé dele, só que ele explodia, né? Ele ia atrás, saía correndo, só que ele era todo desengonçado, e aí o pessoal achava engraçado, né? Quando ele ficava bravo e tal. Então, quanto mais zoava com a cara dele, mais o pessoal achava engraçado, porque ele era desengonçado. Ao ponto, né, por causa desse jeito dele, falaram que ele parecia um homem das cavernas, assim, né? Um meio troglodita, assim, tal. E eu, na época, já gostava de desenhar, o pessoal sabia, né? Então eles, né, não deu outra, né? Desenha lá o João lá na lousa, né? Eu fui lá e desenhei lá um homem das cavernas e tal. O pessoal achava engraçado, né? Eu falei, ficou igualzinho e tal. E continuava, né, o sarro e tal. Mas chegou uma hora, assim, que eu comecei a sentir um incômodo, sabe? No coração. E quando você conversava com o João, ele era gente boa, ele era, sabe, bonzinho, assim, um cara, né, ele só explodia quando zoavam com ele, né, mas eu comecei a ficar mal, assim, falei, acho que não é legal zoar mais com o João e tal, e tinha algo dentro de mim que falava que era errado, né, tinha algo que me incomodava, e depois, mais tarde, o João parou de vir na aula, né, e o pessoal da classe descobriu que ele tinha sido atropelado, andando de bicicleta na rua, e ninguém mais teve notícia dele, né? E aí todo mundo da classe ficou mal, tal, né? Aquele remorso de todo mundo, né? Poxa, a gente zoava o jogo, tal, né? Então, como é terrível, né? Esse bullying, essa zombaria, que às vezes a gente não tem noção, né? Do que a gente faz com uma pessoa. Mas hoje, nessa manhã, eu quero falar de alguém que também foi zombado, alguém que também foi ridicularizado, alguém que foi cuspido sem merecer, mas ele suportou tudo, e ele perdoou seus ofensores, e que com essa atitude, um dos ofensores se sentiu mal também, e pensou, o que esse cara tem de diferente? E isso transformou a vida dele. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, dos versos 32 ao 43, Lucas 23, do 32 ao 43, depois a gente vai abrir um texto em Marcos também, mas eu queria começar com esse de Lucas, Lucas 23, 32, na NVI diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Uma passagem bem conhecida, né? Quando Jesus é crucificado, a Bíblia conta que ele foi crucificado entre 2 criminosos, né? Ele é acusado pelos judeus, né, pelos líderes judeus, enviado a Pilatos para ser julgado, e ele é entregue para ser crucificado junto com esses 2 criminosos. Então era tipo assim, ele foi mandado para a delegacia, só que na época a delegacia já julgava, né?
Então ele foi para a delegacia junto com outros presos, detentos lá que fizeram outros crimes. E ele foi julgado e foi na leva, assim. Então esses 3 aí vão ser executados agora. E os 3 foram crucificados juntos. Para quem não sabe, né, a cruz era só um dos jeitos de o Império Romano aplicar a pena capital, né? O Império Romano ele tinha várias formas, né, de executar as pessoas, né, que eram julgadas e condenadas. E a cruz, ela era a mais humilhante, a mais desonrosa de todas, porque tinha outros jeitos, né? Tinha, por exemplo, decapitação, né? O apóstolo Paulo foi decapitado, porque ele era cidadão romano, né? Mas por que é mais honroso, né? A pessoa não sofre e decapitou, acabou. A cruz, o cara ficava pendurado lá, exposto e sofrendo. E acontecia tudo isso com o cara vivo ainda. E no caso de Jesus durou um dia, mas tem casos que durava dias, que a pessoa ficava pendurada lá e todo mundo que passava via, o cara falou, nossa, esse aí é condenado, está pendurado lá, e o cara vivo lá. Então é uma das formas mais desonrosas, mais humilhantes que alguém podia ser executado. E Jesus foi contado entre esses criminosos como a pior espécie, executado da pior forma, humilhado. E o interessante é que no texto de Marcos, que a gente vai ler agora, né, Marcos 15, do 27 ao 32, cita que esses criminosos eram ladrões, né? Mas na verdade, esses caras eles devem ter cometido tantos crimes, que eles ficaram conhecidos como ladrões, só que para ser crucificado, eles não devem só ter roubado alguma coisa, eles deviam ter feito outras coisas, né? No livro de Marcos eles são reconhecidos como ladrões, mas eles fizeram algo terrível, que eles foram sentenciados à morte, por isso eles foram crucificados junto com Jesus. Então no texto de Marcos, capítulo 15, do 27 ao 32, diz assim: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à esquerda, e cumpriu-se a escritura que dizia, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então aqui no texto de Marcos a gente tem mais alguns detalhes, né? É um texto paralelo que mostra um outro ponto de vista, né? Se eu não me engano, a tradição é que João Marcos, que escreveu, né, esse evangelho, ouvindo a história de Pedro, ouvindo a história do apóstolo Pedro. Então a gente vê que tem alguns nuances, né? Cada evangelho tem um ponto de vista, tem as impressões que as testemunhas tiveram, né? E no caso aqui de Marcos, fala que viu que não só os líderes religiosos, mas as pessoas que passavam, os soldados e até os criminosos zombavam de Jesus. Então eu queria entrar no primeiro ponto, né? Essa questão da zombaria que Jesus sofreu. Ele sofreu zombaria de todo mundo que estava ali presenciando, né? Quem o acusou, os líderes, os soldados, né, que o levaram para ser crucificado, as pessoas que passavam, a palavra diz que passavam balançando a cabeça e falando assim, ele falava que era o Filho de Deus, né? Por que agora não se livra? Fez tanto milagre por aí, por que não se livra da cruz, né? E até os crucificados junto com ele zombavam dele também, né? Falando as mesmas coisas, né? Diz que usavam os mesmos insultos, então diziam, se você é o Cristo, Filho de Deus, por que você não desce da cruz, né? Ele sofreu zombaria de todos, e olha que interessante, essa zombaria, essa provocação, não foi a primeira vez que Jesus ouviu, né? Quando a gente vê o relato ali da tentação, né, que Satanás impôs sobre Jesus, ele usa as mesmas palavras. Ele fala assim, se você é o Filho de Deus,
transforme essas pedras em pães, né? Ou se você é o filho de Deus, se joga daqui, né? Porque os anjos vão te segurar. Se você é filho de Deus, faça isso ou faça aquilo. Jesus já tinha ouvido essa provocação. Deus já preparou ele para essa hora, né? E nessa hora ele ouve essa zombaria, né? Se você é filho de Deus, desce da cruz. Ah, salvou os outros, mas não consegue se salvar. Quem é esse Cristo, né? Que você tanto diz. Jesus ouviu todos esses insultos, toda essa zombaria. E ele não precisava provar nada para ninguém, né? Ele não precisava mostrar que ele era o Filho de Deus, descendo naquele momento da cruz. E principalmente ele não se desviou da sua missão. Ele sabia a missão que ele tinha que morrer na cruz. Apesar de ele ter poder para descer da cruz. Mas ele não se desviou da missão, ele se entregou voluntariamente, porque ele sabia que ele tinha que dar a sua própria vida. Então ele não se importou com a zombaria, com os insultos, né, daquelas pessoas. Outra questão, desses insultos, os líderes diziam que se ele fizesse isso, se ele descesse da cruz, eles iam crer. Fala, desce da cruz que a gente crê agora. Eles estavam desafiando Jesus. E aqui mostra que a fé deles, o coração deles era duro. Eles não estavam dispostos a crer em Jesus, né? E eu suponho até que se Jesus descesse, talvez eles nem creriam, mas eles estavam provocando, eles estavam jogando essas bravatas, né? Desce aí para que a gente creia, né? Eles não iam crer, eles estavam com o coração duro. A fé não deve exigir provas de Deus, né? Às vezes a gente se descuida um pouco na nossa fé e a gente quer provas, né, de Deus. Ah, se Deus me curar, se Deus me der um emprego, aí eu vou para a igreja, né? Porque aí Deus está mostrando, né, que Ele é Deus. Não, a fé não precisa de prova. Você pode estar passando por dificuldades e talvez a sua oração ainda não tenha sido respondida ou a resposta seja negativa, mas isso não é prova de que Deus não é Deus, de que Jesus não é Filho de Deus. A fé não deve exigir provas. Outra questão, né, dos insultos, da zombaria. Os dois criminosos também zombavam dizendo as mesmas coisas. Nós também podemos cair nesse erro de desafiar Jesus nas nossas vidas. E às vezes a gente pode pedir coisas sem entregar para Jesus. E sem ter a fé de que Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para a gente. Se Ele não respondeu a nossa oração, Ele tem um motivo, né? E a gente tem que entender isso. Mas às vezes a gente desafia a Jesus. A gente fala assim, minha oração não foi ouvida, então eu vou fazer uma campanha, vou aumentar minha oferta, né? Que é barganhar com Deus. E às vezes não é isso, né? Às vezes a gente precisa ter a fé bem pautada, né? Na certeza que Jesus ouve as nossas orações e que Ele responde conforme Ele acha melhor. E talvez a gente não insulte Jesus com palavras, mas a gente insulta Jesus com nossos atos, com o nosso jeito de viver, porque as nossas atitudes às vezes não honram a esse Jesus em quem nós cremos. Então a gente insulta a Jesus da mesma forma. Outra questão também, não devemos seguir a maioria e ser levado pela manada, né? Ali, todos estavam zombando de Jesus, então quem passava ali, olhava e falava, é mesmo, né? Ele fala que é Filho de Deus, mas podia descer da cruz. O pessoal é induzido, né, pela palavra de outras pessoas, pela multidão. A gente não deve seguir a multidão em todas as coisas, né? E ainda mais aqui, né, que eles zombavam de Jesus. Mas teve uma pessoa que, apesar de estar ali na multidão, ele começou a tapar os ouvidos para aquela zombaria. E ele começa a mudar por dentro, né? E esse é um dos criminosos que muda de postura. E aí eu queria entrar no segundo ponto. No verso 39, diz assim:
Um dos criminosos, o verso 39 de Lucas 23, né? 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. A postura desse primeiro criminoso, né, era insultar como os outros estavam fazendo. Ele duvidava de Jesus, mas na possibilidade de ele ser o Cristo, né, ele estava tirando sarro, mas na possibilidade, vai que esse cara é Jesus mesmo, é o Filho de Deus? Então salva a gente também. A postura dele era procurar um benefício, né? Apesar de ele estar insultando Jesus, se Jesus fosse Filho de Deus mesmo, então me livra também, né? Salva você e salva nós também. Ele estava procurando bênção na vida dele, através de Jesus, só que insultando Jesus, né? Ele não se deu conta disso. No verso 40, o outro criminoso diz assim, verso 40, mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha a postura desse outro criminoso. Ele começa o dia insultando Jesus, mas no final da tarde, ele está entrando com Jesus no paraíso, né? A postura dele muda no meio desse tempo. O temor do Senhor recai sobre a vida desse criminoso. Tanto é que a resposta que ele dá ao outro, você não teme a Deus? Mas de manhã ele estava insultando a Jesus também. Então nesse meio tempo, aconteceu algo no coração desse criminoso. Um temor caiu sobre a vida dele, e ele percebeu que ele não devia continuar zombando de Jesus, né? É Deus falando com a gente. Da mesma forma que eu senti assim, não é certo eu ficar fazendo bullying com um rapaz lá, né? O criminoso, ele sentiu também Deus tocando a vida dele, o temor recai sobre ele, ele fala assim, não está certo a gente zombar desse Jesus. Essa é a primeira atitude dele. A segunda, primeiro, o temor de Deus recai sobre ele. O segundo, ele reconhece o pecado dele. Ele fala assim, você não teme por a gente estar sob a mesma sentença? Nós dois estamos aqui porque merecemos. Eu reconheço o meu crime, eu fiz algo que merecia essa execução. Mas esse Jesus, ele não fez nada que merecesse a cruz. Então, esse criminoso, ele tem o temor de Deus, esse temor recai sobre a vida dele, tem uma transformação no seu coração. Ele reconhece o pecado, ele reconhece o erro dele, reconhece que a vida de crime dele era errada e que ele merecia ser punido. E depois ele reconhece que Jesus é justo, que Jesus não merecia estar naquela cruz, mas que Jesus, de modo voluntário, apesar de ser justo, voluntariamente, ele estava lá dando a sua própria vida, por toda a humanidade. Olha que interessante, os dois criminosos passaram 6 horas ao lado de Jesus. A palavra diz que Jesus foi crucificado às 9 da manhã, ao meio-dia houve trevas em toda a terra, até às 3 horas da tarde, e às 3 horas Jesus dá aquele brado e expira. Então, durante essas 6 horas de sofrimento, eles estiveram ao lado de Jesus. Mas apenas um conheceu a verdade, ao estar ao lado de Jesus. O outro também estava do lado de Jesus, mas ele não conheceu Jesus de verdade. Só um deles conheceu. E olha que mais interessante ainda, esse que reconheceu, né, em cujo temor do Senhor caiu, ele não viu Jesus fazer nenhum milagre, não viu. Ele viu Jesus ali quando foi crucificado. Ele não era religioso. Esse cara não tinha uma religião, né? Porque se ele temesse a Deus de alguma forma, ele não ia viver na vida do crime, né? Mas
atitude do coração de Jesus mostra quem Jesus é, e isso transforma a vida desse criminoso. E olha o que ele vê de Jesus naquelas 6 horas. Vê todo o povo zombando dele, os líderes, os soldados, e ele escuta uma oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Imagina, você é um criminoso lá, tirando o maior sarro de Jesus, fala que é filho de Deus, e Jesus lá, aceitando todos aqueles insultos, e pelo contrário, Jesus perdoa os seus ofensores. E aquele criminoso, em algum momento, ele deve ter pensado assim: quem é esse cara? Quem é esse Jesus? Que sofrendo desse jeito, sendo insultado, ele ora perdoando os seus ofensores. Ele pede a Deus para não contar esse pecado. Essa oração transformou esse criminoso. Ele ouviu Jesus falando isso, e ele já não podia ser o mesmo, porque o temor do Senhor recaiu sobre sua vida. E aí acontece todo esse processo. Ele vê como ele é pecador, e ele vê como Jesus é justo, e isso muda tudo na vida desse criminoso, durante essas 6 horas que ele passou com Jesus. Quando o temor do Senhor recai sobre o criminoso, ele se dá conta do que ele está fazendo e é transformado. Creiam em Jesus como Filho de Deus. E mais ainda, que a morte não ia impedir Jesus de vir no seu reino, porque depois ele pede para Jesus: Jesus, lembre-se de mim no teu reino. Mas Jesus não estava morrendo ali, não estava crucificado, ele não ia morrer? Ia. Mas olha só a transformação que acontece na vida desse criminoso. Ele vê um condenado morrendo, e ele crê que ele é o Filho de Deus. Esse cara aí, a morte não vai impedir que ele venha no seu reino. Lembra-te de mim no seu reino, Senhor. E a resposta de Jesus atesta que esse homem foi salvo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, ter a oportunidade de estar ao lado de Jesus não garante que a gente conhece Jesus de verdade, né? 2 criminosos tiveram a mesma oportunidade, passaram 6 horas ao lado de Jesus, só que um deles conheceu a Jesus de verdade, e o outro não, continuou zombando, né? Ele não presta a honra devida a Jesus. Mas antes ele queria se beneficiar, né? Ser liberto daquela cruz, caso Jesus tivesse esse poder. Mas o temor do Senhor não veio sobre a vida dele, ele não sentiu esse temor, ele não teve temor de Deus, e por isso ele não reconhece a obra de Jesus naquele momento. Quantos de nós procuramos Jesus para nos livrar de uma situação que a gente está vivendo? A gente procura receber bênçãos, mas a gente não conhece de verdade, a gente não busca a Jesus de verdade, a gente só está lá do lado dele, procurando receber os benefícios. O que esse Jesus tem para me beneficiar, né? Será que ele vai me livrar da minha situação agora? Ou a gente pode ser como o outro, né? Que viu além daquilo. Não, eu vou morrer, mas isso não importa, né? Porque ele viu a obra que Jesus estava fazendo ali na cruz. A gente tem que conhecer Jesus, buscar Ele com todas as forças, enquanto Ele está do nosso lado, enquanto Ele pode ser achado. Devemos aproveitar cada momento com Jesus para conhecê-lo e buscá-lo por quem Ele é, e não só pelos benefícios que Ele pode dar. Jesus pode abençoar, sim, mas o nosso interesse não deve ser nos benefícios, deve ser quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que está pregado ali na cruz, que está dando a vida por mim? Deve ter sido a pergunta do criminoso. E tem algo extraordinário sobre a graça de Deus, né? Como eu falei, imagina que esse criminoso, ele estava de manhã insultando a Jesus, estava lá, descendo a lenha, falando assim: esse aí não é de nada, né? Fala que é filho de Deus, mas cadê, né? Só que à tarde, ele estava entrando no paraíso,
De manhã ele estava insultando Jesus, à tarde ele estava entrando no paraíso. Como eu disse, esse ladrão ele não era religioso, ele não fez caridade nenhuma, né? Ele não viu os milagres de Jesus, ele não fez nada. Ele só estava vivendo uma vida de crime, fazendo coisas erradas. E ele era um culpado, confesso, ele confessou. Ele falou, não, eu fiz coisas que merecem mesmo eu estar aqui nessa cruz. Mas ele foi bem sucedido, não aos olhos do mundo, porque aos olhos do mundo esse cara perdeu, né? Morreu lá na pior morte que tinha. Mas aos olhos de Deus, ele foi bem sucedido. Nas últimas horas da sua vida, né? Aos 45 do segundo tempo, ele pôde ser transformado. Olha como é a graça de Deus. Alguém que até pouco tempo viveu uma vida de crime, que não se importava com Deus, mas essas 6 horas com Jesus fizeram toda a diferença, ele pôde ser transformado. Ele não viveu uma vida próspera, ele não viveu uma vida abastada, confortável, né? Mas ele, a gente pode imaginar que ele foi o primeiro que entrou no paraíso com Jesus, porque ele morre ali, né? Junto com Jesus, e quando Jesus morre, o paraíso é reaberto, e esse criminoso ele pode entrar. Que graça maravilhosa, né? Desse Deus que derrama sobre nós, que não merecemos, né? Um criminoso que estava de manhã insultando a Jesus, pôde experimentar essa transformação, quando o temor do Senhor caiu sobre a vida dele. E o terceiro ponto, nessa história, nós somos os criminosos, nós somos aqueles que deviam estar pregados na cruz, e assim como eles, né, os nossos crimes nos condenam, mas a gente pode olhar para Jesus que padeceu por causa da nossa culpa para nos resgatar, por mim e por você. O verso 28 de Marcos, né, diz que ele foi contado entre os transgressores, por minha causa e por sua, é que Jesus estava no meio daqueles criminosos, e ele foi contado como igual àqueles que estavam sendo executados, por minha causa e por sua, porque os nossos crimes ele carregou sobre a cruz, e ele nos livrou de toda a maldição. Nós, como criminosos, às vezes a gente fala demais, assim como esses 2 criminosos, né, estavam lá, falando, né, de Jesus. Imagina, né, os caras foram condenados, eles foram pregados, igual Jesus, né, sofreu, eles foram erguidos, eles estavam pendurados, e naquele momento dramático, eles gastaram as últimas horas da vida deles zombando de Jesus, né? Às vezes a gente como criminoso fala demais, a gente esquece o que está acontecendo na nossa vida e como nós somos condenados, e procuramos outra coisa para falar, né? Esse cara aí falando que era filho de Deus. Cara, você está condenado, você está preso, pendurado. São as últimas horas da vida dele, e ele está lá, né, falando um monte de besteira. Às vezes a gente como criminoso fala demais, às vezes a gente não para olhar para nós mesmos, como nós somos pecadores miseráveis, e a gente quer falar as coisas, né? Quer exigir de Deus alguma coisa. A gente tem que olhar com temor para esse Deus, reconhecer a nossa miséria como pecadores, e quando a gente faz isso, maior ainda se torna a nossa gratidão com Deus. Quando a gente olha para a gente e vê como nós somos errados, aí maior é a nossa gratidão, maior ainda a gente pode ver que é a graça, né? Jesus contou uma parábola que ele perguntava assim, um cara devia X e o outro devia, sei lá, 100X, e aquela pessoa a quem eles deviam perdoou. Quem vai ter mais amor por essa pessoa? É óbvio que é aquele que tinha uma dívida maior. Quanto mais a gente vê que a gente tem uma dívida maior,
mais ainda a gente vai amar a Deus. Quando a gente acha que os nossos pecados não são lá tão ruins, a gente ama menos a Deus, porque tem pouco pecado para ser perdoado. Mas quando a gente olha de verdade no nosso coração e reconhece como somos pecadores miseráveis, como a gente não merecia essa graça, maior ainda é a nossa gratidão, maior ainda a gente pode ver esse amor que Deus teve por mim e por você. Então, para concluir, queria levantar 3 pontos aqui para você meditar e pensar durante a semana. Primeiro, a gente deve ter opinião própria, né? A gente não deve seguir o que a maioria diz ou o que está na moda, né? Ali na crucificação de Jesus, a moda era insultar Jesus. Todo mundo que estava passando lá via, né? Às vezes, sei lá, a pessoa nem sabia o que estava acontecendo, ouvia ali todo mundo e devia falar também. A moda era insultar Jesus. Mas é interessante que no nosso meio cristão tem muita moda também, tem muita onda, né? Que se a gente não conhece a Jesus, a gente cai nessas coisas, a gente é levado, né, pela manada, né? Mas como é que a gente não é levado dessa forma? E aí tem um versículo em Efésios, 2 versículos, né? Efésios 4, versos 13 e 14, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quando a gente é levado de um lado para o outro, a gente é criança. A gente vai na onda, né? Que nem na escola, né? Um começa a tirar sarro, o outro vai na onda. Quando a gente é maduro, a gente não vai na onda dos outros, né? A gente tem opinião e sabe por que a gente tem que fazer alguma coisa ou não fazer. Isso é maturidade. É quando a gente conhece mais profundamente a palavra, a gente alcança essa unidade na fé e do conhecimento de Deus. E quando a gente cresce na fé dessa forma, aí a gente está mais forte e não é levado, né, por qualquer conversa. Mas como que a gente faz isso? E é simples, né? A gente deve ler e estudar a Bíblia, porque ela é revelação de Deus. Se não conhecemos a palavra, não conhecemos a Deus. É simples assim. Se eu não conheço a Bíblia, não conheço a Deus. Eu tenho dúvida, né? Nunca li um livro lá, tem um livro, sei lá, dos profetas menores que eu nunca li, nem sabia que existia. Então tem uma parte de Deus, da revelação dele, que você não conhece. Você conhece menos a Deus porque você não conhece a palavra. Por isso é importante ler e estudar a palavra, né? Para conhecer mais a Deus, para estar mais enraizado, né? A nossa fé está mais firme e não sermos jogados de um lado para o outro. Segundo ponto, ao ter Jesus ao seu lado, como é que você está gastando esse tempo? Você está gastando o tempo insultando, indo na onda dos outros? Ou você está procurando conhecer quem é esse Jesus que está perdoando esses ofensores? Quem é esse Jesus que está orando por eles? Será que a gente gasta o tempo ao lado de Jesus, né? Fazendo coisas erradas, insultando a Jesus com as minhas atitudes? Ou eu estou procurando honrar ao nome dele, e procurando conhecer mais a ele, entregando a minha vida para que ele reine, seja lá onde for. Pode ser na prosperidade, pode ser na perseguição, pode ser na provação, na dificuldade, seja lá onde Jesus quiser me levar. Será que eu estou disposto a conhecer esse Jesus? Ou eu estou preocupado só com os benefícios, né? Como eu estou gastando esse tempo ao lado desse Jesus, que é valioso, e que esses criminosos só tiveram 6 horas, a gente acha que tem mais tempo, né? Mais tempo, mas como que a gente está gastando esse tempo, né? Terceiro, qual dos criminosos eu sou? Que sejamos aquele que tem o temor de Deus, que reconhece a sua culpa e a sua miséria, se achega a Jesus com humildade e reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Quanto mais reconhecemos a nossa situação terrível como pecadores, mais a gente pode entender quão grande é essa graça do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque essa graça é tão maravilhosa. A gente não tem dimensão do poder e da grandeza do Teu amor, Jesus. O Senhor sofreu ali naquela cruz todo tipo de insulto, suportou tudo isso por mim e por meus irmãos aqui. Nós queremos Te agradecer, queremos Te louvar, Senhor, porque o Senhor foi capaz de sofrer tudo isso por minha causa, por alguém que não merecia, por alguém pecador miserável, que às vezes se esquece que é pecador e acha que merece alguma coisa. Perdão por isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, Teu coração humilde, o temor do Senhor recaia sobre nós, que a gente se achegue a Jesus, reconheça o Senhor como o justo Cordeiro de Deus, que deu sua própria vida. E como eu quero conhecer mais esse Jesus, como eu quero aprofundar o meu relacionamento com esse Jesus, como eu quero saber mais sobre Ele. Ajuda-nos, Senhor, nessa busca, com todas as forças, com todos os nossos recursos, nosso tempo, que a gente tenha sabedoria para usar o nosso tempo, que a gente não esteja desperdiçando com coisas vãs, insultando o nome de Jesus, mas que a gente possa ter esse tempo para Te buscar, que a gente possa aproveitar cada momento da nossa vida ao lado do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.